Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Vandeham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamischa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunata Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Mischa Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Que bom que estamos aqui, mais um dia maravilhoso, e é maravilhoso exatamente porque estamos tendo a oportunidade de dar essa aula de hoje, né? Quantas pessoas serão beneficiadas por ouvir esse conhecimento transcendental aqui do Bhagavad Gita, a canção de Deus, a instrução que liberta a nossa alma definitivamente dessa prisão, né, material da mente. Então, essa posição que temos de sempre glorificar a Deus é a maior qualidade que a alma pode manifestar. Vamos todos estar sempre falando sobre Deus, celebrando a nossa experiência espiritual aqui nesse planeta Terra, atualmente, né? E ver as coisas como um processo natural do desenvolvimento da nossa consciência, que no fim vai regressar à morada suprema. Vamos ver tudo que está acontecendo aqui nessa era de transição planetária apenas como uma fase que está revigorando todos os espíritos para que eles possam realmente despertar e se render de coração a esse ser supremo, né? Krishna, Deus. Então hoje eu vou ler o verso 23, de 20 a 23 do capítulo 6, intitulado Dhyana Yoga. Dhyana quer dizer, né, meditação, a yoga da meditação. Primeiro o Bhagavad Gita fala de Karma Yoga, depois Jnana Yoga, depois Jnana Yoga, ação, né, divina, conhecimento divino, e a yoga da meditação. Então nesse verso Krishna está dizendo para Arjuna: na etapa de perfeição chamada transe ou samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades mentais materiais pela prática da yoga. Caracteriza esta perfeição o fato de se poder ver o eu com a mente pura e sentir prazer e regozijo no eu. Neste estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais. Nesse caso, ele jamais se afasta da verdade, e ao obter isto, vê que não há ganho maior. Situando-se em tal posição, ele nunca se deixa abalar.
mesmo que em meio às maiores dificuldades. Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. Então, gente, olha só, esse verso é simplesmente maravilhoso, porque ele está nos dando esse significado do puro prazer transcendental, que decorre, lógico, da meditação, né? Já que esse capítulo fala da yoga, né? Da união com Deus através da supressão, né? Dos pensamentos, e que vai haver, né? uma etapa nesse avanço da meditação, da espiritualidade, que é chamado, né? Samadhi, ou transe. Esse transe, né? Que realmente o ser humano deve atingir depois de um tempo com a prática espiritual. Samadhi, né? Samadhi. As pessoas podem tentar descrever o que é esse estado, né? Espiritual. Não é um estado mental, mas é um estado onde você está realmente situado na sua essência, naquilo que você é. Toda a prática da yoga se determina a esse ponto de simplesmente realizarmos aquilo que somos. Então vamos aqui ao significado de Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, que Prabhupada diz que pela prática de yoga é possível se desapegar aos poucos dos conceitos materiais. Então essa prática de yoga significa que o espírito, usando a sua mente, a sua inteligência, deve entender que ele deve recuperar essa posição unitiva com Deus. Yoga, né? União. De modo que, realmente, no fundo, nunca estamos separados de Deus. Nunca. Jamais nos separamos de Krishna. Ele está sempre em nosso coração. E prática de yoga, né? Assim, não falando assim, de uma forma mais mental, porém um entendimento espiritual que devemos despertar essa condição interna de sentirmos plenamente que nunca estivemos separados de Deus. Isso é yoga, né? Atingir, né, esse estado pleno de consciência que se chama Samadhi, né? Esse transe, né? Transe significa que você entrou numa espécie de consciência que agora sim eu posso observar dentro de um nível de realização que eu nunca deixei de ser aquilo que eu sempre fui, uma parte integrada com Deus. Entende? Então, essa prática, né, que Prabhupada fala aqui, significa que dia a dia temos que entrar em nosso coração e nos afastarmos das distrações materiais. Não importa se o mundo está caótico ou se o mundo está assim confortável, dando satisfação para todo mundo, no nível de conforto, de materialidade, de riquezas. Porém, é imprescindível entender que tudo isso é o que nos desune, né? É o que nos afasta, o que nos dá o sentimento de separação. Então temos que, independentemente de tudo, nos voltar cada vez mais para esse aspecto divino, né? Vishnu, Krishna, que está dentro do nosso coração. A coisa, né? O que é mais importante para a vida humana é nos associarmos com a presença divina em nosso coração. Então, pouco a pouco, né, como diz Prabhupada aqui, vamos nos desapegando dos conceitos materiais. Tudo aquilo que nos foi ensinado desde criança a considerar como algo normal, naquilo que é a nossa visão externa do mundo material, na verdade, tudo isso é sintoma de apego. Somos ensinados a ficar, né, dependentes ou carentes, apegados da condição externa que criam, né, para nós.
Isso é o que se chama de condicionamento material. Ficamos apegados. E a prática de yoga, conforme nos explica Krishna aqui, é que devemos nos afastar um pouco da rotina de pensamentos materiais. Nada é bom ou ruim externamente quando estamos entrando nessa condição espiritual de ver as coisas. Entendemos que o que é ruim é aquilo que desfavorece a nossa situação interna de estar totalmente unidos, né, com Deus. E o que é mal, né, mesmo que tenha assim, cara de bom materialmente, é ruim também quando está da mesma forma nos afastando do pensamento de Krishna, de Deus. Ou quando não estamos entoando o santo nome divino, que é a prática, né, meditativa mais importante dessa Kali Yuga, conforme nos pediu, né, para praticar o Senhor Krishna na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então essa prática de yoga, né, principalmente da Bhakti Yoga, que é a prática proposta no Bhagavad Gita, é exatamente que pouco a pouco possamos nos desapegar de tudo aquilo que dentro de uma relação, né, material tenha importância para nós. Quando conseguimos ver que tudo é temporário, tudo é uma ilusão, vamos conseguindo deixar de lado para aplicar a nossa energia cada vez mais e mais nesse serviço da alma para Deus, que é chamado o serviço devocional. Serviço devocional significa que você age para satisfazer os propósitos divinos, para seguir, né, conscientemente o plano de Deus para cada alma que está aqui nesse planeta Terra e também em outros planetas, né, em outras dimensões. Todos os espíritos devem entender que esse mundo material, tanto no nível grosseiro como sutil, todo mundo que está aqui se destina a fazer, né, a ter consciência dessa yoga, dessa prioridade unitiva com Deus. Por isso Krishna, ele está dizendo, né, no Bhagavad Gita, lembra sempre de mim, pensa sempre em mim, porque essa é a yoga real, é a prioridade. E quando Deus fala, pensa em mim, ele está se referindo à suprema personalidade de Deus, Krishna. Entende? Porque quem é esse, né, eu que Krishna está falando? Se o próprio Krishna vem ao planeta, aqui Terra, e fala o Bhagavad Gita, e ele diz, pensa sempre em mim, então é Krishna que nós temos que pensar. Não é o aspecto impessoal dele. Entende? Então, assim, Deus vem, dá o conhecimento direto da yoga, baseado, né, no amor, e isso se chama Bhakti Yoga, e depois Krishna vem como Sri Chaitanya Mahaprabhu e dá o exemplo pessoal de como um devoto, né, puro, né, deve agir nessa base do amor a Deus. Revela também os sintomas, né, que um devoto tem. Enfim, Krishna, ele mostra tudo assim diretamente para nós, e mesmo assim, dentro de conceitos ainda materialistas ou relativistas, né, vamos dizer assim, começamos a imaginar que Krishna não é Deus, que Krishna é só uma manifestação de algo impessoal. E é exatamente isso que Srila Prabhupada vem, né, a esse mundo material para nos revelar. Um devoto puro de Krishna passando para a humanidade esse conceito da suprema personalidade de Deus. Então, Srila Prabhupada, aqui no seu significado, está dizendo que é possível se desapegar aos poucos, né, da materialidade através da prática de yoga, e que esta é a característica primária do princípio de yoga. Quando vamos praticar yoga, qualquer que seja, devemos ter em mente
que o objetivo é se desapegar da matéria e nos unirmos a Deus. Esse é o trabalho a ser feito, né? E depois disto, ao transe, ou samadhi, e o yogi percebe a superalma através da mente e da inteligência transcendentais, sem se deixar influenciar por falsas noções que identificam o eu com o eu supremo. Olha só, nesse significado aqui, nessa última frase, Srila Prabhupada está dizendo exatamente o que eu estava, comentando. Porque a ideia de quando você percebe a superalma dentro do seu coração, através da mente purificada e da inteligência, transcendental, o nosso aspecto buddhi, intuicional, vamos ter essa realização que é chamada samadhi, esse transe, sem se influenciar por falsas noções que vão tentar nos influenciar nesse sentido de que pensamos que o nosso eu vai se fundir com o eu supremo. Essa é toda a questão, porque se somos servos eternos de Krishna, não há essa questão de se fundir em Deus. Não é que ao fazer a meditação, o nosso eu individual vai se tornar o eu supremo. É muito importante termos essa concepção, ou noção, porque muitas pessoas, hoje em dia, tenho visto assim, muitas pessoas dando ênfase em que nós temos uma espécie de consciência universal, assim, esquecendo que simplesmente tudo é feito por Deus, como uma entidade separada de nós. Porém, podemos agir perfeitamente com Deus, co-criando um mundo feliz para nós, internamente falando, porque muitas vezes estamos vivendo, aqui em Kali Yuga, nesse mundo onde as pessoas apenas falam, disparates, têm uma consciência completamente assim, ignorante, pessoas que apenas lutam por questões materiais e esquecem completamente o cerne, a raiz, a base da essência espiritual, que somos nós na verdadeira concepção de servos de Deus. Então Krishna diz no Bhagavad Gita que é muito rara uma alma que realmente se rende a seus pés de lótus e tem essa consciência de samadhi, que vive nesse transe espiritual e que, assim, como uma pessoa mais elevada, parece que está fora do ninho, como é dito na linguagem popular. A pessoa parece, eles falam, uma ovelha negra, enquanto, na verdade, essa pessoa está vivendo em plenitude interna, aonde estiver. Como estiver o mundo, isso não faz diferença, porque a pessoa transcendeu. Ela está em consciência de Krishna. Então, a prática de yoga é mais ou menos baseada nos princípios do sistema de Patanjali. Alguns comentadores desautorizados tentam identificar a alma individual com a superalma. E os monistas, as pessoas que dizem que tudo é somente acham que a liberação consiste nisso, de identificar a alma individual com a superalma, mas não compreendem o verdadeiro propósito do sistema de yoga de Patanjali. No sistema de Patanjali, aceita-se o prazer transcendental, mas os monistas, com medo de pôr em risco a teoria da unidade, não concordam com este prazer transcendental. Então esse prazer transcendental, ele vem exatamente de você perceber que você é uma parte integrante de Deus, um servo, e ao servir a Deus, você tem esse prazer, Ananda, bem-aventurança. Essa parte da sua essência se manifesta. Mas os monistas, eles querem eliminar essa individualidade do espírito que sente esse prazer. Simplesmente eles pensam que vão se fundir assim em Deus e será um Deus. Não há intercâmbio de relações para sentir esse prazer espiritual. É claro que Krishna explica
que essa condição de consciência é possível para as pessoas que desejam esse tipo de liberação, né? Chamado sadhuya, acho. Então, essas pessoas realmente vão ter essa ilusão, né? Também, né? Krishna proporciona a essas pessoas essa visão imaginária de que eles são Deus, mas Krishna explica que no fim eles vão ficar assim, totalmente insatisfeitos e vão voltar aqui para a plataforma material, porque a realidade é que nós somos sempre servos eternos de Krishna, assim, somos partes integrantes, né, iguais a Krishna, porém diferentes de Krishna, nesse sentido, né, que somos unidos, porém separados na correlação de energia e energético. Então nós somos a energia superior de Krishna, conforme ele explica no Bhagavad Gita, e Krishna é o supremo energético, a pessoa suprema, da qual a energia serve, né, esse energético, para evidenciar em seu coração graus cada vez maiores de amor transcendental, e esse amor cada vez mais intensificado no coração, que cria níveis de bem-aventurança assim, inimagináveis. Isso no plano, né, eterno mesmo, no plano da alma. E é dito que desses devotos que realmente angariaram, né, essa potência suprema de prazer, as gopis, né, as gopis são assim, os seres assim, mais elevados em consciência espiritual. São almas que estão vivendo em plenitude de amor divino no plano espiritual, em Vrindavana, né? No reino onde Krishna habita, né? Feliz com todas as almas, enquanto aqui, né, mesmo Krishna tendo nos dado essa experiência real da sua existência e de como são as coisas no mundo espiritual, mesmo assim as pessoas não aceitam se render aos pés de lótus de Krishna, e a forma mais ilusória para manter essa posição de não rendição é você pensar que você não é diferente de Deus, assim, nesse sentido que você não existe como um indivíduo, mas que você é Deus mesmo, assim, se manifestando, e não há dois, só há uma unidade, né? Então esse é a concepção monista, essa concepção, né, tanto a impersonalista como a nihilista de vazio, foi por a causa, né, que Krishna enviou Srila Prabhupada a esse mundo para esclarecer os fatos como eles são. Por isso Prabhupada, né, escreveu aqui esse Bhagavad Gita assim, como ele é, Bhagavad Gita como ele é, e não como as pessoas estão especulando em cima. Então, para enfatizar aqui essas palavras, Prabhupada continua dizendo que o não dualista, né, que não aceita essa posição de servo e senhor, não admite a dualidade de conhecimento e conhecedor. Mas neste verso, aceita-se o prazer transcendental, percebido através de sentidos transcendentais. E isto é corroborado pelo próprio Patanjali Muni, o famoso representante do sistema de yoga. Em seus yogas, sutras 3.34, o grande sábio declara. Então aqui ele diz, o verso em sânscrito, e dessas palavras, Prabhupada explica que esta Chitti Shakti, ou potência interna, é transcendental. Purushartha significa a religiosidade material, o desenvolvimento econômico, o gozo dos sentidos e, por fim, a tentativa de tornar-se uno com o Supremo. Esta unidade com o Supremo é chamada Kaivalyam pelos monistas. Mas segundo Patanjali, esta Kaivalyam é uma potência interna ou transcendental, pela qual a entidade viva passa a perceber sua posição constitucional. Nas palavras do Senhor Chaitanya, este estado de coisas chama-se Seto Darpana Marjanam, ou limpeza do espelho impuro da mente. Então esse sentido de unidade, né, que os monistas tentam estabelecer, né, com o Supremo, é também mal interpretada,
porque Patanjali diz que essa unidade que ele diz é uma potência, né, do espírito, né, transcendental, onde você, através da meditação, vai perceber realmente a sua potência, né, constitucional. E o Senhor Chaitanya, né, diz, né, que esse estado, né, quando entramos em meditação, vamos fazer uma limpeza, né, do espelho impuro da nossa mente, que possa, né, estar considerando esse conceito de unidade, né, uma mente turva, vamos dizer assim. Por isso que ele chama, né, o espelho impuro. Prabhupada diz que a teoria do Nirvana, também preliminar, corresponde a este princípio, né, que essa limpeza da mente, né, impura é de fato a liberação real. Bhava Maha Davagani Irvapanam. Então é conceito preliminar. No Bhagavatam isto chama-se Swarupena Vyavastitihi. E neste verso o Bhagavad Gita também confirma esta situação dessa potência, né, interna, né, transcendental, que vai sentir, que onde nós vamos sentir realmente que nós somos esse eu, vamos assim, gozar transcendentalmente somente pela percepção do que somos. No verso 9, né, no verso 2 do capítulo 9, assim, também, né, Krishna está falando a Arjuna que através desse conhecimento que ele está passando, vamos assim, sentir diretamente a realização do eu no coração. Tudo isso é yoga, né? Você sabe que é um eu, mas está se identificando falsamente com esse corpo material, com essa mente, né, cheia de ideias assim, ilusórias. Porém, a yoga vai fazer com que você perceba aquilo que realmente você é. Ou seja, você vai além dos pensamentos, além daquilo que está tentando perceber o que é a verdade de você mesmo. Então, Samadhi é isso, quando você atinge esse ponto de compreensão do seu próprio eu e vive nesse eu. E por isso é desencadeado essa situação de prazer transcendental, conforme explica Patanjali, né, em seu real significado de yoga, que também os monistas tentam assim, interpretar ou distorcer. Então não importa, o que vale é essa prática diária, onde você tenta convergir a sua energia para realizar aquilo que você é de fato, o que é a super-alma, a relação, né, sua com Deus, sentindo esse prazer cada vez mais expansivo. Porque senão você vai simplesmente se identificar com esse corpo material, viver assim em angústia, em ansiedade, sofrendo, ou então você vai viver assim achando que pode ser Deus, né, assim, completamente. E essa é a maior de todas as ilusões. Quando você, assim, deliberadamente afasta essa possibilidade de prazer transcendental nesse nível de relação com Deus. Você mata, né, vamos dizer assim, a sua possibilidade de ananda, de bem-aventurança. Temos que ficar bem atentos, né? Porque nessa forma humana de vida, estamos destinados exatamente a reviver esse prazer transcendental da alma, daquilo que somos, e não simplesmente jogar fora, né, essa oportunidade divina, né, que Deus está nos dando através da sabedoria do Bhagavad Gita, de compreendermos o que devemos realmente fazer para nos aproximarmos dele como essa pessoa suprema, né? Vishnu, Krishna, dentro do nosso coração. Então, Prabhupada está falando, né, que nesse verso o Bhagavad Gita também confirma essa situação de que só quem limpa o espelho da mente é que pode vislumbrar o eu e a bem-aventurança desse eu. Aí Prabhupada diz que depois de Nirvana, ou cessação material, há a manifestação de atividades espirituais ou serviço devocional ao Senhor, conhecido como consciência de Krishna. Por isso que, nas palavras anteriores, fala que essa
yoga, de atingir o eu, né? De você entender o que você é um estágio preliminar, né? Mesmo aquilo que se chama samadhi ou nirvana, né? Nirvana quer dizer cessação material. Quando você vai além da energia material e se situa no eu, no espírito, então aí sim, depois, é que começam a manifestação de atividades espirituais. Entende? Temos que entender que não é simplesmente nos liberarmos da condição material que tudo estará resolvido, ou se cometermos essa espécie de suicídio espiritual, né? Onde vamos nos fundir em Deus, que tudo estará bem, estaremos livres da matéria. Porém, aqui Srila Prabhupada está dizendo exatamente que quando acontece essa cessação, né, material, é nesse momento que realmente começará as atividades espirituais, que é chamado, né, serviço devocional ao Senhor. Só quando estamos situados no espírito que podemos praticar atividades, né, espirituais conscientes, que podemos exercer, né, a nossa posição real como servos de Deus. E tudo isso será conhecido como, né, consciência de Krishna. Então, Prabhupada fala que nas palavras do Bhagavatam, Swarupena Vyavastiti, esta é a verdadeira vida da entidade viva. Entende? Se nós não estivermos assim, em consciência de Krishna, podemos considerar que nem estamos vivos, né? Se estamos nos ocupando com a consciência do corpo material, nessa ilusão, né, de identidade, então mesmo agora podemos nos considerar como estando assim, mortos, né? Mortos em consciência. Uma pessoa não pode experimentar a vida em seu real significado se ela não está unida com Deus no coração, sentindo realmente assim, esse prazer de viver. É por isso que pede-se, né, aqui nesse verso para praticarmos a yoga. Yoga, né, em todos os sentidos, assim, não nesse sentido de uma prática técnica, mas a yoga mesmo da sua avidez de compreender quem você é, quem é Deus, essas coisas assim, né? Prabhupada diz que Maya, ou ilusão, é uma condição em que a vida espiritual sofre os efeitos, né, da infecção material. É isso. Ilusão é a doença do espírito, né? Liberar-se desta infecção material não significa destruir a posição original e eterna da entidade viva. Isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa procura a solução tentando destruir aquilo que é a base da solução. Por quê? Porque ela não tem, assim, a sabedoria, né? Ou então ela tem, assim, muito medo de enfrentar aquilo que é desconhecido. Então, tudo isso é infecção da mente, né? A mente, assim, ela está obstruindo completamente o entusiasmo, né, da alma, assim. Então, não podemos, né, destruir a nossa posição, que é original e eterna. Não temos, assim, saída em relação a isso. A única solução é você se render aos pés de lótus do Senhor e servi-lo. Prabhupada diz, né, com as suas palavras, Kaivalyam Swarupa Pratistava Titi Sakti Iti Patanjali também aceita isso. Esta Titi Shakti, ou prazer transcendental, é a verdadeira vida. Esse prazer da alma é que nos movimenta eternamente em direção a esse amor de Deus. Então, Titi Shakti, né, é a energia, né, interna de Deus, a energia espiritual, que está presente aqui em nós como partes integrantes dele. E quando começamos a sentir esse prazer de fato, estando situados no eu e nessa relação com Krishna, então tudo se torna assim pleno, maravilhoso, e continuamos o nosso empenho, né, na yoga, na vida espiritual, apesar de tudo o que possa estar acontecendo aqui no mundo, né, material, das ilusões. Então, a verdadeira vida
verdadeira vida é a vida do espírito. Então, confirma-se isso, né, no Vedanta Sutra 1.1.12, como Ananda Mayobhyasati. Este prazer transcendental, natural, é a meta última da yoga e se alcança facilmente pela execução do serviço devocional ou Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga será vividamente descrita no 7º capítulo do Bhagavad Gita. Porque até aqui, né, ao 6º capítulo, no qual estamos falando desse verso, né, Krishna vai falando várias yogas e a partir do 7º capítulo ele começa a falar da Bhakti Yoga, que é a yoga que Krishna veio ensinar a Arjuna, né, onde devemos desenvolver, né, ou depositar o amor que temos, né, em Krishna, em Deus. Essa é toda a conclusão, né? Yoga, no fim, significa sempre amor, né? Amor. Então, no final, todas as yogas são complementares da Bhakti Yoga. Então, Prabhupada diz que no sistema de yoga, conforme se descreve neste 6º capítulo, há duas espécies de samadhi, chamadas Sampradyanata Samadhi e Asampradyanata Samadhi. Quando alguém se situa numa posição transcendental, por meio de várias investigações filosóficas, disse que alcançou Sampradyanata Samadhi. No Asampradyanata Samadhi, não há mais ligação alguma com o prazer mundano, pois a pessoa é então transcendental a toda espécie de felicidade derivada dos sentidos. Uma vez situado nesta posição transcendental, o yogi jamais se afasta dela. Enquanto não conseguir alcançar esta posição, o yogi estará mal sucedido. Então aqui, Prabhupada está falando, né, que nesse capítulo fala, né, de dois tipos de samadhi. Um é o samadhi que vem com a investigação filosófica, mas mesmo assim a pessoa está ainda, né, ligada às atividades materiais, ou buscando, né, no fundo está querendo alcançar, né, algum prazer material. E há outro tipo de samadhi que a pessoa não está mais interessada nos prazeres materiais, nessa busca, né, com o divino. Então a pessoa passa assim, transcendental a toda a felicidade que pode vir, né, dos sentidos. Então é nessa posição que esse verso está baseado, e o yogi que atinge realmente o eu, que entende a plataforma espiritual, quando você realiza isso, né, você jamais vai se afastar desse sentimento assim, interno. Então esse é o samadhi, né, assim, real, porque enquanto você não atingir esse ponto, né, espiritual da realização assim, pura do eu, daquilo que você é, a sua yoga não está assim bem sucedida nesse sentido da busca da liberdade completa da densidade, né, material ou da imaginação assim, mental, que cria essas investigações filosóficas, que na verdade é uma espécie de prazer, né, material ou mental também, né? A pessoa que busca muito conhecimento, ela tem um prazer assim, em saber a filosofia, porém se ela não tem realização do eu, essa espécie de samadhi, vamos dizer assim, de realização, não é assim a questão aqui que Krishna está colocando aqui nesse verso. Então a pessoa é mal sucedida, apesar de se destacar, né, do mundo através da sua erudição ou do seu conhecimento. Porém Krishna explica que temos que atingir esse eu nesse sentimento, né, bem-aventurado da relação com ele, e essa é toda a questão, né, da prática meditativa. Prabhupada diz que essa prática simulada da yoga hoje em dia, que envolve, né, vários prazeres dos sentidos, é contraditória. Quando falamos que vamos fazer yoga para desenvolver, né, esse maior prazer mental ou corporal, não é assim realmente aquilo que se chama yoga, né? Yoga significa que você está se conectando, né, despertando espiritualmente, se conectando com Deus e se desapegando realmente de todos os fatores materiais e mentais.
Então, um yogi, por exemplo, que se entrega, Prabhupada fala que ao sexo e à intoxicação é uma piada, né? Porque o sexo e a intoxicação são elementos, sim, bem ligados ao corpo material, e muitas yogas, né, ditas yogas, fazem, né, exercícios para ativar, assim, a sexualidade, né, para dar mais potência, assim, coisas ligadas ao corpo, né? Então, Prabhupada fala que não é assim, bem assim, né? Se você quer praticar yoga, a realidade é que você tem que praticar o Bhakti Yoga, o serviço devocional, tentando ir se desapegando cada vez mais das necessidades, né, corpóreas ou mentais. Prabhupada diz que nem mesmo aqueles yogis que se sentem atraídos pelos siddhis, né? Siddhis é poderes, né, assim, mentais, assim, perfeições, onde yogicas, né, onde você consegue fazer assim, realizar fatos maravilhosos com o poder da sua mente. Então, nem mesmo assim o yogi que está desejando esses poderes assim, estão numa situação assim legal, perfeita, né? A yoga não é para você desenvolver também poderes, nem obter assim prazer mental e físico, mas simplesmente yoga significa entrar nessa posição do eu, e naturalmente esses siddhis, né, essas perfeições yogicas vão aparecer, porém dentro daquilo que se chama a plataforma do amor. Esses poderes serão assim usados apenas para abençoar, para levar o bem, né, para a humanidade. Perfeição de falar, de ensinar, assim, perfeição de contemplar a existência. Esses siddhis, né, serão assim filtrados assim para não serem usados pelo ego, né, serem usados egoisticamente. Deus vai nos dar poder e potência para que possamos expandir, né, o nosso serviço devocional e levar, né, luz para todas as pessoas. Essa é a situação assim, perfeita para a pessoa que compreendeu o porquê da prática da sua yoga, e fazendo isso o nosso nível, né, de satisfação ou bem-aventurança vai aumentar cada vez mais. Então, Prabhupada diz que se os ditos, né, yogis são atraídos pelos subprodutos da yoga, então não podem alcançar a fase de perfeição, como, né, é declarado aqui nesse verso que nós lemos. Portanto, aqueles que se entregam à prática exibicionista de ginásticas ou siddhas, perfeições, né, mentais, devem saber que dessa maneira eles vão perder o objetivo da yoga. Entende? O objetivo da yoga é se unir amorosamente com Deus, sem nenhum desejo ou assim, interesse material, e simplesmente deixar que Krishna cuide, né, da nossa vida. Naturalmente, Ele já está cuidando, e sigamos a nossa vida com plena fé e confiança. Essa é a perfeição, né, que Krishna vem nos ensinar, né? Krishna pede que tenhamos assim, total fé nele, nas palavras, nas instruções. Então, Prabhupada, né, está falando, né, que nessa era atual a melhor prática de yoga é a consciência de Krishna. Essa consciência onde ficamos completamente conscientes de Deus, totalmente assim, unidos, né, em felicidade interna. É a única coisa assim que não é fraudulenta dentro desse mundo onde tantos ditos, né, mestres estão aparecendo e desvirtuando a qualidade, né, ou o significado real daquilo que se chama, né, yoga. Um devoto consciente de Krishna está assim, tão feliz em sua ocupação que assim, ele não aspira a nenhuma outra felicidade. Esse é todo o segredo. Quando você perceber que em seu serviço, né, devocional a Deus, você não quer nada mais do que servir a Deus, e esse servir está exatamente se manifestando como esse sentimento de felicidade em seu coração, né, felicidade real, então você vai compreender que realmente você está nessa posição em que Deus está dizendo que é a perfeição da nossa atuação aqui, né? Seja nesse mundo material ou no mundo espiritual, né? No mundo espiritual, naturalmente, todo mundo vive assim, em felicidade em grau inconcebível. E aqui no mundo material, apesar de termos que fazer essa, entre aspas, assim, né, separação, né, do corpo com o espírito, né, com o que é externo e interno,
Na verdade, se nos situamos transcendentalmente, então assim, tudo estará assim, em harmonia, conforme é lá no mundo espiritual. Então a consciência de Krishna é algo assim maravilhoso, né? Que todo mundo tem que experimentar, essa conexão com esse lindo Senhor, né? Nosso lindo Deus. Então, Prabhupada diz que, especialmente nesta era de hipocrisia, onde as pessoas, né, estão cheias de máscaras, né? Falando algo, mas pensando algo, mas fazendo algo completamente diferente por trás, ou na mente mesmo, né? Então, nessa era de hipocrisia, existem muitos impedimentos à prática, né, daquilo que se chama, né, Hatha Yoga, Dhyana Yoga, Jnana Yoga. Mas não há problemas na execução de Karma Yoga ou Bhakti Yoga. Enquanto se tem um corpo material, faz-se necessário atender às exigências, né, do corpo, a saber, né, comer, dormir, defender-se e acasalar-se. Mas quem está em Bhakti Yoga ou em consciência de Krishna não instiga os sentidos enquanto atende às exigências do corpo. Ao contrário, esse devoto aceita as necessidades básicas da vida, tirando o melhor proveito de um mau negócio e goza felicidade transcendental em consciência de Krishna. Entende? O devoto ele não se deixa afetar por incidentes ocasionais, tais como acidentes, doenças, penúria e até mesmo a morte de um ente muito querido. Mas ele assim, está sempre alerta para executar os seus deveres em consciência de Krishna ou Bhakti Yoga. Aqui, né, Prabhupada está exatamente descrevendo que o devoto faz tudo o que os outros fazem, ele recebe, né, as mesmas condições materiais que as outras pessoas, porém ele, apesar de cumprir, né, as necessidades básicas da vida, ele não perde a consciência, porque ele está gozando internamente essa relação com Krishna, que é a coisa mais assim, incrível, né, para a alma sentir esse prazer transcendental. Então ele está sempre executando os seus deveres, né, seu serviço assim, com completa atitude, né, de entendimento. Então isso é com amor, né? Então isso é Bhakti Yoga. Prabhupada diz que esses acidentes, né, essas coisas que acontecem na vida material, chamadas, né, negativas ou problemáticas, nunca desviam o dever de uma pessoa que realmente atingiu em si mesmo essa consciência transcendental. E como se afirma no Bhagavad Gita 2.14, né, o devoto ele suporta todas essas ocorrências incidentais, porque sabe que elas assim, vêm e vão, e não afetam os seus deveres. Desse modo, o devoto consegue a mais alta perfeição na prática de yoga. Isso é tudo, né? Praticamos yoga para estar simplesmente vivendo no máximo que a nossa vida humana permite de interação com o Supremo, e mesmo vivendo tudo aquilo que se chama de prazer ou conflito material, não afetam assim, de tal modo a mente daquele que já está sentindo prazer transcendental, porque o devoto ele consegue perceber que aqui no mundo material tudo é dualidade, né? Tudo é temporário, né? Começa e termina, tanto a alegria quanto a dor são movimentos da mente, não são assim, prerrogativas do espírito, porque o espírito ele é sempre transcendental e feliz. E quando atingimos essa posição, né, como esse verso diz, né, quando atingimos esse samadhi, né, realmente do amor a Deus, então estaremos nesse nível que Krishna pretende para todos nós, né? Então Krishna realmente vai poder se manifestar momento a momento em nosso coração. Todo mundo deve almejar essa necessidade real da vida, que é se situar na consciência da alma, daquilo que somos, e na consciência divina, né? Consciência de Krishna. Então vamos ver o eu, né? Aquilo que somos, com a mente pura, né? E sentir prazer e regozijo, né? No eu. Agora eu estou aqui citando o verso, né? Que lemos para terminar aqui. Então nesse estado jubiloso,
O yoga situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais. Nós temos, além dos sentidos materiais, temos os sentidos transcendentais, porque temos uma forma espiritual. Entende? Forma espiritual, sentidos que percebem a Deus, né? Igualzinho, só que percebemos transcendentalmente. Então, nesse caso, em que estamos percebendo essa felicidade através dos sentidos transcendentais, jamais vamos nos afastar da verdade. Da verdade. Conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Quando conhecemos a verdade de nós mesmos e de Deus, nesse nível de realização, né, real, então nos libertamos da Maya. Natural, né? Maya só nos prende quando temos intenções materialistas ou egoístas. Então, logo nos aproximamos de Deus, Deus afasta Maya, né, da nossa existência. Então, jamais vamos nos afastar daquilo que estamos vivendo quando atingimos essa realização, essa verdade, porque vamos compreender que não há ganho maior, né, não há riqueza maior do que está situado no eu, naquilo que somos. Vejam como é tão importante fazermos um pequeno esforço em atingir essa posição, onde vamos estar aqui nesse mundo, mas vamos internamente estar totalmente situados, né, transcendentalmente. Então, quando estamos situados nessa posição, conforme diz esse verso aqui, nós nunca vamos nos deixar abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Krishna está falando isso aqui, nesse verso aqui, né? Possamos pegar o Bhagavad Gita depois e ler para assimilar melhor. Então, Krishna diz que esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material, né? Quem não quer se livrar das misérias desse contato material, né? Desse modo da ignorância, modo da paixão, até mesmo do modo da bondade, né? Assim, então, tudo é uma forma de miséria quando o espírito está fora de sua realidade e vivendo no conceito, né, do mundo material e também nesse sentimento de estar separado de Krishna. Vamos assim colocar agora então toda a nossa energia para todos os dias nos voltarmos para essa prática da yoga, né? Vamos pedir a Deus assim com toda a fé, cantando, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, né? Rama Rama, Krishna, desperta esse prazer transcendental, né? Rama, prazer transcendental no meu coração, para que eu possa voltar logo, né? Voltar logo para a sua morada, assim, definitivamente, e sair desse mundo que compreendi, não me pertence mais, uma tremenda, né, ilusão, onde estou tentando aplicar o meu amor e ser feliz, de uma maneira assim totalmente que eu sei agora que é improvável. Já aprendi agora. Então, estamos voltando para casa. Quantas bênçãos, né? Quantas bênçãos. Que maravilha isso. Temos que nos ajoelhar realmente a todos os devotos que estão trazendo essa mensagem de Krishna e estar assim em plena gratidão por Krishna ter nos revelado toda essa sabedoria. E que nossa vida possa ser essa meditação, né? Jnana Yoga, essa meditação constante, não deixando que os pensamentos, né, nos afastem daquilo que somos realmente, da nossa percepção pura, Buddhi, né? De que somos assim, almas iluminadas, lindos, partes integrantes, amorosas de Deus, assim, em movimento nesse mundo, e que somos eternos e teremos assim, tantas experiências magníficas sob a tutela desse bondoso Ser Supremo que está aqui agora em nosso coração. Então deixo aqui essas palavras, espero que vocês tenham gostado da aula. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Gauranitai, todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribo.